Faz muito tempo que eu não conto histórias no Boca do Céu. Então é também uma ocasião muito especial para mim de vencer primeiro esse desafio de contar uma história para vocês. Aqui nesse espaço tão especial para nós, para todos, e que eu estou sempre numa outra posição e num outro lugar. Eu fico muito feliz de poder compartilhar essa história com vocês. E, ao mesmo tempo, também de ter poder feito um trabalho com a Thalita Del Collado e com o Gabriel Levi. E depois a gente vai apresentá-los para vocês. O Gabriel nunca vê o Boca do Céu, é a primeira vez que ele está aparecendo aqui. Eu espero que você é um iniciante, é um artista que está começando a fazer curso de conservatório agora. Então, eu peço que vocês tenham um pouco de paciência com ele. Mas depois a gente vai fazer as apresentações. E para quem não estava ontem, a gente viveu uma tarde muito bonita de compartilhar as ressonâncias que a história trazida pelo Josilei, lá de Minas Gerais, trouxe para a gente. Foi um momento muito importante que as pessoas puderam falar o que aconteceu com elas, porque era um desafio muito grande a proposta de pesquisa que eles têm, é o Grupo Movência de Minas Gerais. E foi muito bonito ver depois o que as pessoas compartilharam. Então, essa ação, tanto a de ontem como a de hoje, tem essa função das pessoas pensarem, viverem, experimentarem e fazerem principalmente perguntas sobre a arte da narração enquanto pesquisa. Então, o que nós vamos trazer para vocês hoje é uma pesquisa. E não vou falar nada agora, a gente vai contar uma história dentro desse desafio, desse tipo de pesquisa, que a gente não vai dizer qual é. Mora, dándole combate a un río. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío, tu corazón con el mío. Luna, luna, luna llena, menguante. Luna, luna, luna llena, menguante. Anda muchacho a la casa y me trae la carabina yo para matar al gavilán que no me deja galinha yo. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve.
Yo tengo la ropa limpia. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. Ayer tarde la lavé. Luna, luna, luna llena, menguante. Luna, luna, luna llena, menguante. Aroreia, Tinha um moço que a mãe dele era muito pobre. Ele não tinha nada. Todo dia ele ia pescar no rio. Ficava ali bem perto da casinha onde eles moravam. Ele pescava os peixes, depois vendia. Com dinheiro comprava roupa, comprava o que de comer para ele, para toda a família dele. E assim eles iam vivendo a vida deles, tudo com aqueles peixes. E ali ele comprava tudo que precisava para aquela família grande dele, que morava naquela casinha pobre na beira do rio. Quando foi um dia, ele estava lá pescando na beira do rio, olhando longe no horizonte, pensando na vida. Foi então que ele escutou um vu do lado dele, olhou. Era uma garça. Mas não era assim uma garça qualquer, era uma garça linda. Linda, alta, com as pernas compridas, sabe garça de figurinha? Que uma perna é bem comprida e a outra fica assim? Com aquelas penas branquinhas, aquele pescoço bem esticadinho, aquele bico dourado, uns olhos brilhantes. A garça olhou para ele com olho de gente e falou: como é que você se chama? Eu me chamo Antônio e eu me chamo Garça. Você quer ir morar lá na minha casa junto comigo? Uai, eu vou? Então, é que a minha família está precisando de uma companhia. Você quer empregar lá em casa? Meu pai está precisando de gente para ajudar ele no serviço. Uai, eu vou? É que ele queria saber o que é esse negócio de garça que fala, não é? E aí ele falou que ia. Ela falou, tá bom, então vamos agora. Ele nem teve tempo de ir até a casa dele para trocar. Todo dia ele ia pescar muito mulambento, com uma roupa toda esfarrapada, as unhas pretas, cabelo desgrenhado, barba por fazer. Era uma lástima o jeito que ele vivia a vida dele. Não teve tempo de ir para casa para poder trocar nada, foi daquele jeito mesmo. Aí ela disse, Antônio, então é assim, você vai subir na minha cacunda, segura no meu pescoço e fecha os olhos, não abre os olhos para nada nesse mundo. Tá bom, essa garça? Tá bom, então vamos. Aí ele subiu na cacunda da garça, segurou no pescoço dela, fechou os olhos. E aí ele foi escutando aquele vu, 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 vu. E com pouco ele estava voando. Mas ele sentia aquele uejado, aquela aragem, daquele vento no cabelo dele, nas penas da garça, na roupa dele. E estava sentindo uma coisa tão bonita naquela hora. A garça falava com ele, ô Antônio, você não abriu os olhos não, né? Não, Sagarça, por nada desse mundo. E ó, olho fechado. Aí voa, que voa, que voa, que voa, que voa. Com pouco a garça falou, Antônio, o que é que você está avistando? Uai, cheiro de água salgada. Então pronto, estamos chegando. Agora segura bem firme que nós vamos descer. E foi assim que ele escutou. Vu, 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 vu. Chegaram. Bem na porta da casa da garça. Ele abriu os olhos, ela falou, Antônio, moramos aqui 12 pessoas, todos somos encantados. É, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. Você vai entrar na casa, você não vai ver ninguém. Então, presta atenção, se meu pai chamar você para fazer um serviço, você vai. Se alguém falar com você, você escuta. Mas você não vai ver ninguém aqui não, tá bom? Tá bom, Sagarça. Ela entrou e já desapareceu. E ele foi andando. Olhando para um lado, para o outro, sabia que tinha gente, escutava passos, escutava vozes de gente falando lá para outras partes da casa. Ele viu uma porta bem no fundo daquela sala onde que ele estava. Aí escutou uma voz, Antônio,
já tá bem na hora de você tomar um banho. Ele tinha que concordar, né? E foi andando pela... Quando que ele chegou lá no outro lugar, na outra sala, ele tinha uma cadeira, ele sentou e viu uma porta aberta lá no fundo. Com um pouco não chega uma bacia d'água voando pelo ar sozinha. Não tinha ninguém segurando. Aquela bacia que saiu uma aguinha, depois saiu uma outra aguinha. E aquilo vinha. Vinha voando, vinha ali, vinha vindo, chegou, parou na frente dele. Aí veio o sabão, veio tuf. Caiu o sabão dentro d'água. Ele tirou a roupa, sentou na bacia, já se lavou, aquela sujeirama toda. Ficou ali, tomando. Daqui a pouco escuta a voz. Antônio, agora escova pra você escovar os dentes. Se vê a escova voando. Ele pegou a escova, escovou os dentes. Agora, Antônio, a toalha pra você se enxugar. Veio uma toalha branquinha, toda felpuda, bem gostosa. Veio pela porta. E veio vindo a toalha, lá de longe. Veio vindo. Abraçou ele, como se fosse um abraço mesmo. Pra esquentar ele, pra enxugar. E ele já levantou da bacia com aquela toalha em volta dele. A voz falou de novo. Antônio, agora veste essa roupa. E a roupa veio completa. Inteirinha, calça, paletó, camisa, tudo. E lá veio a roupa pela porta andando. Vestiu a roupa, agora botina, calça as botinas. Ele calçou umas botinas vermelhas que vieram andando assim pelo chão. Calçou as botinas. Tá, Antônio, agora que você já tá bem arrumadinho, falta fazer a barba. Vum! A navalha veio voando, ele já pegou a navalha, já fez a barba. Aí veio a tesoura correndo, ele catou a tesoura, deu uma parada assim, né, no cabelo, tudo ficou lindo. O Antônio era bonito. Não pra ver nunca aquelas mulambagens que ele usava, você nunca sabia. Mas ali, na hora que ele parecia um lorde. Tá bom, Antônio, agora vai na sala beber café. E ele foi. Quando que ele chegou na sala, tinha uma mesa com 12 xícaras de café e mais a dele no meio. Aí ele sentou ali no lugar dele, foi só ver a xícara virando, uma virando. Aí veio um bule e começou a pôr café em toda a xícara, uma por uma. Aí puseram o café para ele, ele segurou a xícara, olhou, aí ele só via xícara que sobe, desce vazia. Xícara que sobe, desce vazia. Xícara que sobe, desce vazia. Uma por uma, não tinha mais café, não tinha mais ninguém, foi todo mundo embora. Bebeu o café. Acabou de beber o café, bom, acabou, né? Ficou ali. Chegou a hora de jantar, gente, aquele jantar. Tinha uma mesa dura de comida, mas tinha toda a qualidade de comida que vocês puderem imaginar. Tinha arroz, feijão, farofa, carne, pato, galinha, tudo que vocês quiserem. E ele viu que parecia um monte de gente, porque os pratos foi tudo levantando, enchendo cada prato desse tamanho de comida. E ele só olhando aquilo, aí a voz falou, dá aqui seu prato, Antônio. Se você não comer agora, você não vai sobrar nada para você. Aí ele deu o prato, recebeu um prato cheio de comida, comeu, os pratos vazios. Não tinha mais comida, não tinha mais nada. Aquela mesa cheia de resto de coisa. Só barulhinho, só vozes. Ninguém. Aí falaram para ele que era hora de dormir, ele foi. Aí falaram para ele onde que era o quarto dele, ele foi. E ele foi chegando no quarto dele bem na hora que estava escurecendo já. O dia estava acabando. Bruf, veio a noite de uma vez só, escuridão. Total. Ele deitou, ficou ali deitando, como que vai dormir, fechou os olhos, quando ele escutou os passos. E vinha aqueles passinhos devagarzinho, chegando perto, foi chegando cada vez mais perto. Chegaram perto da cama dele. Aí ele abriu o olho, falou, o que vai acontecer aqui? Aí alguém sentou do lado dele. Aí alguém deitou do lado dele. Ai, meu Deus do céu, é agora que vão me matar aqui. Porque estou eu sozinho nesse lugar. Ficou ali de olho arregalado. Com um pouco ele começou a escutar um ressonado. Mas era bem levinho, sabe? Que foi ficando mais fortinho assim, mas não muito. Mas de quem estava dormindo profundamente. Não vão fazer nada comigo aqui, já arrumou as cobertas, já dormiu. E até acenderam a luz nessa hora. Mas não tinha luz nenhuma lá na história. Aqui tem, mas lá não tinha luz nenhuma. Gente do céu, quando que ele acordou, já não tinha mais ninguém, não tinha mais nada. E a vida dele foi assim, todo dia igual. Agora, lá na casa dele, onde que ele morava com a mãe, a família, apareceu do nada uma riqueza, mais uma abundância. Mas, gente, tinha tudo, começou a aparecer. Tinha saca de arroz, saca de café, tinha lata de gordura,
tinha saca de feijão, tinha tecido, fazenda, cama, tudo. A casa virou um palácio. E sabe o que mais? Ninguém tinha mais que trabalhar. Porque vieram quem? A doceira, a cozinheira, a lavadeira, passadeira. Tinha até um moço que penteava os cabelos das irmãs. Elas não precisavam fazer nada. Elas só sentavam assim, ó. O moço vinha, penteava, enrolava. E elas assim, ó. Nunca mais ninguém fez nada. Tinha uma riqueza, uma fartura, que aquilo ali virou uma coisa nunca vista para aquela família. O Antônio, lá, a vidinha dele, tudo igual, do mesmo jeitinho, como que era sempre, né? Chegou um dia, deu saudade da mãe. Resolveu visitar a mãe dele. E foi. Quando que ele chegou, naquilo que não era mais a casa dele, quase não reconheceu, a mãe já saiu assim, né? Aquela roupa chique, cheia de brilhos. Colares, cabelo que o moço tinha acabado de fazer, bem todo arrumado. Ela muito da chique. Meu filho, você não sabe, no dia que você sumiu daqui, olha só o que aconteceu com a gente. Dinheiro tá dando bolor. A gente não precisa. A gente não precisa pra nada. Nada. É uma vida como a gente nunca teve. Ele escutou, ela contou, que eu não vou contar, que eu já acabei de contar, tudo que tinha na casa. Já falei da doceira, não falei? Não esqueci. Tinha lavadeira, tudo. Aí quando ela acabou de contar, ele falou, pois é, mamãe. Lá onde que eu tô morando agora, é uma casa onde que moram os encantados. Eu não vejo ninguém. E toda noite, quando eu vou dormir, eu escuto um ressonado lá da minha cama. Uai, meu filho, mas você não tem luz para acender, não, para ver quem é? Não, mamãe, lá é assim. Lá, a hora que acaba o dia, desce o escuro para tudo quanto é lado. Ah, mas então deixa que eu vou te ajudar. Olha a besteira que ele fez. Vão vendo que vocês vão ver o que vai acontecer. Eu vou ajudar você. E aí já deu logo para ele uma vela, uma caixa de fósforo. E falou, todo mundo já conhece essa história, essa parte, né? Você, quando for na hora que ele estiver dormindo, você acende a vela, você vai ver quem é. Ele pegou, pôs no bolso a vela e a caixa de fósforo, voltou para casa. A Sagarça, a voz da Sagarça, falou, Antônio, você não contou nada do que acontece aqui não, né? Não, Sagarça, palavra de honra. De jeito nenhum que eu não contei. Tá bom, porque se você contar, a gente vai saber. Chegou de noite, na hora de dormir, ele fez tudo igual todo dia. Deitou, mas já com a vela e a caixa de fósforo no bolso. Deitou, fingiu que estava dormindo, fechou os olhos, mas aí ele escutou os passos. Alguém sentou, alguém deitou, alguém começou aquele ressonado. E ele já preparado, com o olho bem aberto, que eu não queria dormir. Aí quando foi um pouco, quando o ressonado estava bem de quem estava dormindo muito profundamente, pegou a caixa de fósforo, pegou a vela, abriu a caixa de fósforo, cric! Acendeu o fósforo e acendeu a vela. Aí ele pegou aquela vela. Primeiro que ele viu que era uma moça, era a Sagarça. Estava deitada ali, mais que moça mais linda. Ele foi olhando para ela, cada pedacinho da Sagarça. Mas como que ela era bonita. Alvinha, alvinha, alvinha. E aí ele foi chegando cada vez mais perto, porque ele queria ver o rosto dela. Quando que ele chegou perto do rosto dela, ele ficou admirando cada pedacinho daquele rosto. E a vela estava tão pertinho, pimba, caiu a cera no rosto dela. Antônio, olha o que você fez, Antônio. Olha que me queimou meu rosto com essa vela. Eu não falei que não era para você contar, Antônio. Olha o que você fez. A gente estava perto de desencantar toda a minha família. Agora nunca mais a gente vai se ver. A gente vai ter que ir embora lá para o Reinado dos Pombos. E olha, nunca mais. Aqui não vai ter palácio, não vai ter casa, não tem a sua casa. Vai ficar do jeito que era antes. Acabou tudo, Antônio. Aí ele, segurando o braço dela, não, Sagarça. Pelo amor de Deus, Sagarça, tenha paciência, não vai embora de jeito nenhum. E ele estava segurando tanto ela. Antônio, senta aqui do meu lado. Aí ele sentou do lado dela na cama, põe a cabeça no meu colo. Ele pôs a cabeça no colo e a Sagarça começou a fazer cafuné no cabelo dele. Devagarzinho, ela foi fazendo cafuné. Eu não sou
despedida e meu amorzinho foi embora com a tardezinha caída no alaranjado da hora. Uma tristeza me aperta, que a cor do céu chega em encarde. Minha saudade é da cor do céu num final de tarde. Do céu num final de tarde. Do céu num final de tarde. Ele dormiu. Quando ele acordou, olhou para um lado, para o outro, viu que ele estava em cima de um formigueiro de formiga lava-pé. Aí ele olhou, começou a ciscar aquelas formigas, tudo foi tirando. E não tinha mais nada. Não tinha mais cama, não tinha mais quarto, não tinha nada a perder de vista, só aquele formigueiro. Aí quando que ele viu a situação que ele estava, começou a chorar. Mas o Antônio chorou. Mas o Antônio chorou tanto. E aí chegou uma hora que ele levantou. Eu não vou ficar aqui. Eu vou andar. Eu só vou parar quando eu encontrar esse tal desse Reinado dos Pombos. Tirou as últimas formigas e saiu andando. Por todo lugar que ele ia no mundo. Perguntava, vocês já ouviram falar de um tal do Reinado dos Pombos? Ah, essa paragem a gente nunca ouviu falar, não. E aí era sempre a mesma resposta. E ele foi por quase tudo quanto é lugar do mundo, andando, procurando, e não achava nunca esse reinado. Quando com um pouco ele estava no meio de uma estrada, e tinha dois homens na frente dele, discutindo, falando alto, e estavam os dois segurando uma bota. E um puxava, essa bota é minha, o outro falava, essa bota é muito minha, não. Essa bota é minha, não. E eles brigavam, o Antônio chegou perto e falou, que beleza, dois senhores bem vestidos, já se vê que não é nenhum moço, discutindo por causa de uma bota. Ainda se fosse duas, mas uma só. Aí eles pararam. Como é que é o nome do senhor? Eu me chamo Antônio. Pois então, senhor Antônio, o negócio dessa bota é o seguinte, essa bota pode levar qualquer pessoa para qualquer lugar do mundo, onde que ela quiser ir. O Antônio já... Ah, é? É isso mesmo? É, sim, senhor. Ah, então eu vou fazer uma coisa para a gente resolver esse problema. Eu vou pegar essa bota, jogar ela lá no meio do mato, mais longe que eu conseguir. E nós três, a gente vai sair correndo. Aquele que conseguir chegar primeiro, pega a bota e fica com ela. Pode ser? Eles concordaram. Como que eles concordaram, o Antônio pegou a bota, jogou lá longe, correu primeiro que os outros, chegou lá, pegou a bota para ele. Pôs a bota no chão e falou, bota ela. Você pode me levar no Reinado dos Pombos? Posso, uai. Então você me leva? Ué, levo, uai. E lá se foi a bota, na frente andando. E foi andando. E o Antônio atrás. E ela foi andando. Andava, por cima de colina, descia, pulava pedra, entrava por dentro de rio e ia lá. E o Antônio atrás. E olha que essa bota andou, de repente, sabe o que deu nela? Vontade de ir rápido. Aí ela foi andando rápido. E ela subia, ela descia, ela ia pra lá. E o Antônio desesperado atrás daquela bota e foi. E ela pra lá, e o Antônio, pelo amor de Deus, não sei o quê, e foi aquela corrida como que ele já não aguentava mais. Eles chegaram. Chegaram numa cidade tão branquinha. A parede era branquinha, os tetos, as ruas, era tudo uma branquidão danada. Ele olhou, tinha uma placa que estava escrito Reinado dos Pombos. Aí ele viu uma senhora que estava lavando roupa na beira do rio. Falou, minha senhora, aqui é o Reinado dos Pombos. A senhora não viu a placa? Então, minha senhora, eu vim aqui atrás de uma princesa, a princesa Garça. Ih, eu sei essa princesa, não é fácil não, viu? Mora lá no palácio, o pai dela, os irmãos, tudo lá, não sei, mas olha, eu tenho 4 filhos adotivos e eu acho que eles vão poder ajudar você. É o príncipe Leão, o príncipe Porco,
o príncipe peixe e o príncipe pássaro. Eu vou chamar primeiro o meu filho príncipe pássaro. Chamou, veio o príncipe pássaro. Meu filho transforma esse moço aí no pássaro mais lindo do mundo. Transformou. O Antônio ficou um pássaro, primeiro que era grande, com aquelas penas de todas as cores do arco-íris. Tinha um penacho assim atrás na cauda dele. Aqui tinha umas cores também. Era um pássaro de uma beleza inigualável. Aí ficou lá o pássaro, ciscando na porta do palácio da princesa. A princesa apareceu na janela. Papai, arma uma arapuca aí para pegar esse pássaro que eu quero ir para mim. O rei foi lá, armou a arapuca e lá foi a princesa com a gaiola para o quarto dela. Pus a gaiola ali, ficou admirando aquele pássaro que ela nunca tinha visto igual. E ficou o dia inteiro ali olhando para o pássaro. Quando chegou de noite, todo mundo dormindo, o pássaro falou: ô, princesa, você quer casar comigo? Uai, pássaro que quer casar comigo? Princesa, eu não sou um pássaro, eu sou o Antônio. Ai, Antônio, você me achou, você veio até aqui. Eu vim, princesa, e eu vim aqui para casar com... Ah, não vai ser possível, Antônio. Como que não vai ser possível? É que meu pai é o feiticeiro mais malvado do mundo. Ele nunca vai me deixar casar com você. Pai, mas eu vim até aqui, passei por tudo que eu passei para não... Não, sagaz, de jeito nenhum. E se eu matar seu pai? Pai, se matar eu caso. Então tá, vamos fazer assim, amanhã cedo, quando o seu pai vier aqui, pergunta para ele onde que ele guarda a vida dele. Ah, tá bom, você fica na gaiola, eu vou deixar a porta meio abertinha da gaiola, porque aí a hora que você escutar, você vai embora. Tá, combinado. No dia seguinte veio o rei. Ô, papai, faz tempo que eu tenho uma curiosidade. Onde será que o senhor guarda a sua vida? Ah, minha filha, isso aí eu posso falar, é tão difícil, tão impossível. É um lugar tão, mas tão desconhecido que eu posso te falar sem medo nenhum. Sabe onde que eu guardo a minha vida? Dentro de um porco-espinho. O porco-espinho está no mais fundo do mar. Dentro desse porco-espinho tem uma caixa de ferro. Dentro dessa caixa de ferro tem uma pomba. Dentro dessa pomba tem um ovo. Dentro desse ovo tem uma vela acesa. Se alguém apagasse essa vela, eu morria na hora. Ah, papai, o senhor ainda viveu muito na sua vida, vai viver, imagina. Nunca ninguém vai achar isso. E o pássaro, vuf, já destransformou em Antônio na beira do rio. Ele já chamou o príncipe imediatamente que chegou. Foi o príncipe que veio lá da fundeza do rio, que era o príncipe peixe. O príncipe peixe bateu com o peito na água, foi lá para dentro d'água, foi no mais fundo do mar. Chegou lá no fundo do mar, veio com o porco-espinho, jogou o porco-espinho para a beira do rio. Nessa hora, lá longe no palácio do rei, minha filha, ai, tá me dando uma dor de... Papai, eu vou fazer um chá pro senhor, fica sossegado. E aí já o moço pegou o porco-espinho, abriu. Quando ele abriu, lá dentro tinha aquela caixa de ferro. Já veio o príncipe leão, bateu com o peito na caixa, já pau, ela explodiu. Dentro da caixa saiu a pomba voando. E o rei, minha filha, que eu não sei o que está me acontecendo, eu vou sentar, estou com tosse. Ah, não, pode deixar. Pode deixar que tem muitas pessoas que eu conheço que vão cuidar de você. Eu já vou botar aqui você. E enquanto isso, a pomba, para o alto do céu. Príncipe pássaro veio voando. E veio voando, e pegou a pomba lá em cima e desceu. Quando que desceu com a pomba, que o moço abriu a pomba, minha filha, eu vou deitar porque eu não estou aguentando mais. E aí ele já abriu a pomba, lá de dentro tirou o ovo, abriu o olho. Quando que ele abriu o ovo, tinha a vela lá dentro, aquela vela acesa. Ele daí ia viver muito, que era uma vela desse. O moço pegou a vela, bem firme, e aí com toda a força que ele tinha naquela caixa torácica que era dele, lá no palácio, pá, o rei morreu na hora. Ah, papai morreu, o que vai ser de uma filha sem pai? E todas as filhas chorando, tudo fingimento. E a rainha, tudo aquela choradeira, 8 dias, eles enterraram o rei. Passaram os 8 dias, lá veio Antônio pela estrada com uma caixinha. Dentro da caixinha, eu e Madalena tinha um anelo. Tinha um anelo dentro da caixinha. Quando que ele chegou na porta do palácio, senhora rainha, vim me casar com a sua filha. Mas eu tenho 4. Qual delas? Tem importância.
Eu vou experimentar esse anel, aquela que agradar de mim, aquela que serviu o anel no dedo, é com ela que eu vou me casar. Aí começou a experimentar uma larga, a outra apertada. Foi experimentando quando chegou a última, a minha alvinha, que era essa garça. Não precisou nada. Ela só pôs o dedinho, ele já pôs o anel, serviu que foi uma beleza. Aí eles casaram. E olha que casamento que foi. Com muita comilança, muita festança, muita dança, muita cantoria. E é claro que eu fui, né, nesse casamento. Como sempre. A gente vai, né, em todos. E eu vim ali com um pratinho de doce que eu ia trazer para vocês, né? Mas deu uma chuvarada tão forte, quando eu fui atravessar a pinguela caiu, esparramou tudo aqueles doces no chão. E eu não consegui trazer. Era uma vaca chamada Vitória. E acabou-se a história. Com a tardezinha caída no alaranjado da hora, uma tristeza me aperta, que a cor do céu chega em encarde. Minha saudade é da cor do céu num final de tarde. Vocês. Do céu no final de tarde. Do céu num final de tarde. Do céu num final de tarde. Do céu num final de tarde. Eu não sou de despedida e meu amorzinho foi embora. Com a tardezinha caída no alaranjado da hora, uma tristeza me aperta, que a cor do céu chega em encarde. Minha saudade é da cor do céu num final de tarde. 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 Tá maravilha. Olha, vocês viram, vocês dão voto para ele, né? Tem talento, está começando, mas né, gente? Obrigada. Eu vou ler o que precisa. É uma novidade no Boca do Céu também, o CV das pessoas, nós vamos falar. O Gabriel Levi é acordeonista, arranjador, compositor, educador e produtor musical. Tem atuado ao lado de artistas no Brasil e no exterior, nos mais diversos estilos. Atua em alguns dos mais destacados projetos de músicas do mundo, no Brasil, como Mauaca, Mutribe, Fortuna, Orquestra Mundana. E
de vários trabalhos juntos a comunidades de imigrantes. Criou o projeto artístico-pedagógico A Magnífica Orquestra Paulistana de Músicas do Mundo. É diretor musical de vários festivais multiculturais, como Na Dança, Etno Brasil, Encontro de Música e Danças do Mundo, da Bahia, e foi indicado a prêmios musicais como melhor produtor, nossa, quanta coisa, Gabriel, e melhor instrumentista. Seu CD Terra e Lua, altamente recomendável, rendeu o prêmio Catavento da Rádio Cultura na categoria Música Instrumental. Publicou livros e artigos voltados para a educação musical intercultural. Mestre em processos de criação musical, educação musical ECA-USP, e teve suas composições interpretadas por renomados artistas como Du Assad, Orquestra Refugi, Yo-Yo Ma, Paquito de Rivera, entre outros. Pode bater palma. Vai falar o meu também? A Thalita, quem já esteve antes no Boca do Céu, também já conheceu o trio que não chama mais aquele nome. Não. Hã? Isso. Era assim a Flor, 3 meninas que tocavam e cantavam forró como ninguém. Não. Não, Mana Flor mudou. Hã? Mudou para Mana Flor. Eu sei, estou falando como. Ó, Thalita, presta atenção. Tá, ó, vou ficar. Quando era assim a Flor, que a gente conheceu, quer dizer, eu conheci a Thalita na escola, né? No colégio, mas não importa. Isso não importa, que é coisa caseira aqui, não interessa. Mas no grupo, uma música deliciosa, com a presença adorável de 3 meninas tocando, cantando e dançando como ninguém, né? E agora, eu vou dizer que a Thalita Colado agora é hoje, tá? Então, hoje. Percussionista e cantora, produtora musical e operária da música brasileira. Thalita tem hoje seu home studio, onde compõe trilhas sonoras para cinema e grava suas próprias músicas. Em 2020, compôs a trilha sonora original para o longa-metragem do documentário A Última Floresta, lançado em 2021, do diretor e roteirista Luiz Bolognese, que se encontra aqui, está lá, se encontra aqui nesse recinto, e junto com o Copenaua Yanomami. O filme foi o nacional mais premiado do ano e viajou pelos 4 cantos do mundo, conquistando prêmios importantes, como, por exemplo, o prêmio do público do... como falar isso? 71, 71º. Bom, Berlinale Panorama, entre outros. Também compôs e produziu a trilha original para o documentário Respeitem as Nossas Histórias, realizado pelo SESC, em 2018. Eu deixei para depois, porque vocês já conheceram eles antes, independente de tudo isso, e viram a beleza do... Não tem. A beleza do trabalho musical deles, né? Vamos ler o seu agora. Tá, obrigada. É muita alegria de poder trabalhar com eles. É a primeira vez que a gente está trabalhando junto, tá ali. O Gabriel é a segunda, né? Mas, enfim, a gente fez um trabalho de pesquisa que é sobre isso que eu gostaria que a gente pudesse conversar agora. Só queria contar antes de onde vem essa história. Essa história vem de uma história muito bonita de uma família mineira de 3 irmãos que cresceram escutando a Cecília contar a história para eles. Uma filha neta de escravos, ela já era liberta, mas ela tem, enfim, ela trabalhava na fazenda onde eles moravam. Então, quando eles ficaram adultos, os 3 irmãos resolveram honrar a lembrança maravilhosa das histórias que eles tinham da Cecília. E eles, então, fizeram uma enorme pesquisa, foram descobrir a árvore genealógica, que está aqui no livro, da Cecília, e recuperaram as histórias, ela já tinha morrido,
E eles aqui contam que fazenda que era essa, quais foram nas igrejas para descobrir documentos, para ver de quem eram os pais, avós, bisavós, tataravós. E aqui eles põem a história do jeito que ela fala, que é uma beleza de escutar. Ela tem um português da Sicília. A maioria, acho que 90% dos contos, são de origem portuguesa, não são histórias africanas. E todas misturadas. E aí tem também uma outra, a sobrinha dela, que também tem histórias aqui nesse. Depois a Regina vai me corrigir se estou falando alguma coisa errada. Mas, então, tem a transcrição exatamente igual, como eles ouviram e como eles gravaram, que está no CD, que vem junto com o livro, e tem também a história que eles puseram num português que não é o da Sicília. Então, que é o português para ser inteligível para todas as pessoas. E eles falam sobre isso no livro. Um dos irmãos é um historiador muito famoso, que se chama José Murilo de Carvalho, que, junto com as duas irmãs, eles fizeram esse livro, que é uma beleza que eu recomendo para todo mundo que quiser estudar e pensar nesse Brasil e nessas histórias que chegaram assim na voz da Cecília. Oi? Histórias que Cecília contava. Tá bom? Então, essa é a fonte da onde que nós chegamos aqui hoje. É inacreditável, vocês precisam escutar a voz dela, é uma coisa muito impressionante. Como ela conta, né? Mas a gente não mostrou hoje, então... Mas você... Eu não. Era uma moça. Ela falou assim, era um moço. Era desse jeito, nesse tom e baixinho. É mais ou menos assim que ela conta. Obrigado. Não, eu queria, só para quebrar o silêncio, falar das minhas impressões. Assim, eu me considero bom de escutar. Eu sou um escutador, né? Meu trabalho é documentarista, é escutador. E, pô, que bom que eu vim aqui. Foi uma tarde sublime. Achei incrível. Eu conhecia seu trabalho, mas assim de ver uma coisa no YouTube e a maneira como você conta a história é maravilhoso, porque às vezes me incomoda quando o contador de história ele se sobrepõe na interpretação à própria história. Parece o que a gente chama de overacting, sabe? Me incomoda às vezes. É claro que a intenção é boa, mas me incomoda. Agora, eu fiquei muito impressionado com o minimalismo, como você desenha a história e nos conduz. Eu embarquei completamente, assim, teve momentos de angústia profunda. Quando ele acendeu a vela e pingou a vela nela, eu fiquei arrasado, sabe? Assim, tipo, fiquei muito mal, mas é vacilão num nível. Só que, nesse momento, eu tinha a nítida sensação que não ia ter final feliz. Então, eu fiquei triste, mas muito triste mesmo. E aí entrou ainda aquela música, né, que fala do amor que foi-se embora, e meu coração se quebrou mesmo. Assim. Então, eu acho que a maneira como vocês contaram a história, eu não sabia mais onde eu estava, eu dei uma viajada total. E é muito legal, porque eu trabalho com imagem, né? E o legal do livro e da contação da história é que a imagem é toda sugerida por palavras, e no caso dessa combinação de vocês, por sonoridades, que era muito sutil, né, o trabalho sonoro. Então foi uma viagem incrível. Aí depois a história da bota vai para um lugar de uma comicidade assim, né, meio suassuniana, uma coisa assim completamente. E a Thalita tinha me alertado que a coisa caminhava por esse lado do fantástico, mas é um fantástico meio sul-americano, né, diferente de Lewis Carroll, é um fantástico meio indígena. Então, apesar de ser uma história portuguesa, tem uma abordagem que eu vejo muito comum nos mitos indígenas aqui da América, que tem essa figura do trickster, ele tentando levar vantagem, dar a volta por cima e se ferrando. E aí me surpreendeu, porque eu estava achando que eu ia terminar triste, que seria uma história com um final... mas aí, graças a Deus, eles mataram o pai... Mataram o homem para a história não ficar triste, né? Mas sublime, gente, assim, uma aula de contação de história, de como o sutil é superior ao enfático, né? Não precisa ser enfático na sonoridade da música, na maneira eu aprendi contigo, escutei agora. Falei, quanta sutileza para desenhar a história, para contar, e a presença de espírito, de não estar nada muito decorado. Então, acende uma luz, você imediatamente está observando que aquela luz acendeu.
Então, o ambiente está presente, né? Parece que tem uma escuta sua do que a gente está sentindo na maneira que você vai desenhando. Parece que você está sentindo o ritmo que está batendo no nosso coração, porque é melódico a maneira que conta. E, para mim, essa aula que eu vejo no cinema também, que convivi com o Yanomami, via isso, que é a força da sutileza, né? O quanto o sutil é profundo. Então, eu queria assim, abrir e encerrar aqui dizendo, muito obrigado por vocês três, para esse evento. E que bom que eu estava aqui hoje à tarde. Foi sublime. Obrigado. Boa tarde. Na verdade, eu quero fazer uma pergunta para o Gabriel, né? Como foi essa coisa? Porque a Regina a gente já conhece contando história. Agora, o Gabriel entrando dentro dessa história, né, tocando seu acordeon, como é que foi isso? Como é que tu conseguiu entrar? No tempo, no momento, e comovendo todo mundo com aquele... né? Como é que foi isso? Como é que é para ti? Bom, na verdade, não é tanto eu entrar na história, mas a história entrar em mim, né? Porque eu gosto muito de história, sempre gostei. Você vai lá na minha casa, você vai ver a biblioteca é toda de mitologia, lendas, contos. É uma coisa que me captura muito, eu gosto muito. Então, não é uma coisa que eu acho que demanda muito esforço, ao contrário, demanda esforço para sair da história. Eu fico, né, eu acho que às vezes eu percebo, eu com a Regina já fizemos um trabalho com muitos músicos assim, né? E às vezes eu percebo que o músico se envolve demais com a música. E a música vai levando ele, hipnotizando ele, e ele vai embora da história. Eu acho que a gente tem que ficar nesse lugar em que a música está sempre... a música também está sendo encantada pela palavra, e a gente fica nesse jogo permanente, né? Então, ele comentou da sutileza. Eu acho que é isso. Quando você começa a ter um discurso muito muito grandioso, musical, e criando você começa a falar demais, vira duas pessoas contando duas histórias ao mesmo tempo. Então, a gente tem que estar sempre assim nesse jogo sutil de diálogo mesmo com a história, mas não criando um discurso paralelo que leva para outro lugar. Porque a música, de fato, se deixar levar por ela vai pedindo continuidades que são dela e não da história, né? Então, a gente tem que estar sempre voltando para essa... né, se a música vai... né? Então, nesse sentido, a gente se afinou muito bem, eu acho. Acho que nós dois nos apaixonamos pela história, então a gente está sempre encantado com a história, e a música acaba ficando encantada pela história, né? Encantada no sentido de mágico mesmo, né? Ela começa a fazer parte ali, né? E eu acho que isso é o que eu sinto que é a qualidade principal de quem vai trabalhar com narração, é amar a história. Tem que gostar de história. Senão, o cara começa a fazer uma outra linguagem. Não sei se quer falar um pouquinho de como é para você, não? Vamos continuar a roda? Não, pergunta. Não, acho que eu estou alinhada com o que você falou. É isso, a gente... É um desafio, né? Uma linha tênue, né? Porque a música... Bom, são duas artes e elas... Como que elas atuam juntas aqui, não numa competição, né? Não numa guerra, e sim numa camuflagem, né? Esse é o desafio, eu sinto. E mais desafiador essa história sem um arco dramático claro, definido, né, com a parte da tensão, do conflito que resolve ali. Então, isso foi desafiador, né? Até assim, não só como narrativa para você, eu acho, mas para nossa entrada com você. Enfim. A pergunta é porque eu acho que às vezes a gente quando vê a maneira como a Regina contou, né, e pela experiência que ela tem
pode pensar que tenha sido talvez fácil ou simples, ou que ele tenha dedicado pouco tempo. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho assim, do processo, com tantos anos de experiência contando história, para contar história e trazer essa coisa tão sutil, também, às vezes, não é fácil, que às vezes a gente se aprimora e vai fazendo umas coisas meio complicadas, né? E essa tinha uma simplicidade. Eu fiquei pensando, quanto tempo dedicado para oferecer essa experiência que a gente teve hoje? Só antes de passar para a Regina, falar uma frase do Tom Jobim, que ele fala que música a gente não escreve com lápis, a gente escreve com borracha. Mas eu posso fazer pergunta antes de falar disso? Porque senão eu já vou sair falando que eu não queria. Queria perguntar, vocês acharam essa história, assim, não acharam estranha? Não acharam esquisita? Alguém achou? Falou, nossa, o que é isso? E como que está contando uma história que não... Bom, que nada. Vocês acharam, ninguém achou assim uma coisa sem pé nem cabeça? Hã? Achou, teve gente que achou. Pode falar. Pode falar, gente. Estou aqui, ó, a Sirlene. Queridos, primeiro, muito obrigada pela experiência. Achei, sim, achei essa história tão inusitada, assim, né? Me surpreendeu em tudo. E eu também fiquei encantada pelo que a gente recebe como simples, né? E eu sei o quanto é difícil ser simples. E quando alguém me vê torneando a cerâmica no torno, sempre fala, é tão fácil, né? E essa facilidade é muito difícil mesmo de alcançar a tempo, né, Madá, como você falou. A gente que fica querendo saber detalhes desses meandros, né, para alcançar esse fácil, esse simples que aparece para a gente, né? Então, assim, o que foi difícil? Né? O que foi mais difícil? Era a minha pergunta. E também quero saber como foi, porque já assisti muitas vezes, né, vocês dois trabalhando. Como foi a chegada da Thalita com canções que têm letras? Como é que foi isso para vocês? Como é que foi essa escolha? Quem trouxe? A gente quer saber de tudo, gente. Making off. Making off. E quando tu coloca, Regina, a pergunta, né, se causou um estranhamento, acho que é um movimento de idas e vindas. Teve momentos que causou um estranhamento, por outras vezes me senti muito acolhida, porque, como o Gabriel fala, tem muitos resquícios ali de outras coisas. Por hora me lembrava a Jornada da Fátima Fiandeira, por hora me lembrava Câmara Cascudo, né, a Princesa Gigante. Então, ao mesmo tempo, esses vários fragmentos vão nos trazendo essa sensação de acolhimento. O colega lá atrás mencionou a questão da sutileza, outras pessoas a questão da simplicidade. E eu queria dizer como é bonita essa partilha que cultua o simples, mas sem ser simplista, sem ser simplório, né? E como que é esse processo para chegar? Isso é um objetivo ou isso é uma consequência? Essa linguagem, né, de chegar no simples sem ser simplista, sem ser, né, sem reduzir, sem banalizar, enfim. Era isso. Obrigada, de novo. Eu fiquei com muitas perguntas enquanto a história acontecia. Sim, porque para mim foi muito estranhamento, mas era um estranhamento muito gostoso, porque chegava uma pergunta e você já vinha com outra coisa, que era: quem eram as pessoas que estavam comendo e bebendo e que ele não via? Mas não deu tempo de saber essa pergunta, porque já aconteceu outra coisa e já apareceu a bota. E de onde veio essa bota? E ele, de repente, já pegou a bota. Então, assim, era tudo tão complexo e, ao mesmo tempo, tão delicado e tão simples, e como se você estivesse desfiando um novelo que tivesse todo emaranhado. Era essa a minha sensação, das coisas estarem ali todas emaranhadas e estão se desfiando, mas vai dar certo. Uma hora vai dar certo. E eu estou emocionada aqui também, porque eu acho que é isso. É uma história que parece que ela não termina e já começa uma outra história dentro dela.
E isso é incrível. E vocês conduziram a gente de um jeito tão gostoso que tudo bem, tá? Eu ainda não entendi, né, mas está tudo bem, porque ele está indo, ele vai chegar, e assim é incrível, porque vocês criaram essa atmosfera do encantamento, essa coisa que as crianças com facilidade navegam e que a gente adulto fica querendo respostas. Então, foi mágico. E aí eu vou usar a mesma... Eu e Regina, a gente se encontrou rapidinho hoje. A gente falou que ontem a palavra foi delicadezas. E eu acho que essa é a palavra também. Foi um momento de muitas delicadezas. Muito obrigada. Duas coisinhas só. Eu vou voltar para o depoimento da Thalita e do Gabriel, discutindo essa questão da música, né? Porque eu sou muito resistente, porque eu adoro ouvir o contador completamente, ele e a voz dele. Quando eu vejo... Eu trabalho sobre... Nossa, eu fico... Quando tem um contador porque fica muito mais evidente a potência dessa arte quando você vê um bom contador de história, só ele em cena e a voz, e tudo acontece. Quando eu vejo um contador assim, sem mais nada, ele e a voz, e eu fico... E aí eu falo, puta, né? Então eu tenho uma resistência quando entra a música. Daí, para mim, em princípio, eu acho um monte de problema até eu conseguir embarcar. Porque eu fico... E aí, em alguns momentos, e já aconteceu em outros momentos, porque eu já vi várias vezes vocês juntos e tal, de falar isso mesmo que você já falou, até para chegar nesse lugar. Eu acho que já teve isso de ser over, né? E de, algumas vezes, eu particularmente, né, desse lugar que eu estou de vontade de observar, de falar atrapalhou, ou de falar, nossa, bem que nessa hora a música poderia desaparecer um pouquinho, dar um respiro, e deixar, até essa nuance, tem uns refrões de voz solo, tem uns refrões de, sabe? E aí, aqui eu acho que eu senti muito, compartilho de muito do que a galera falou, mas, talvez pela minha resistência, eu fico identificando uma melodia e um ritmo da Regina ou da contadora, e aí, quando eu identifico, da minha percepção, algumas fricções, e aí vira ruído para mim, porque eu estou muito no que ela criou, e aí, quando o meu ouvido identifica que aí vocês estão quase indo para uma outra direção, ou até mesmo, eu não estou dizendo que foi, mas quando para o meu ouvido está querendo levar para isso, ou às vezes porque tem uma outra questão muito interessante, que é as pontuações, né? As pontuações da história, daí as pontuações que o contador dá, e que daí, de repente, o contador, metaforicamente, colocou uma vírgula, mas a música ignorou e foi, né? Então, às vezes, para o meu ouvido, dava umas coisas... Eu falei, puta... Que eu queria, né? Então, essa é uma que estava perguntando sobre percepções. Então, essa é desse momento, desse diálogo, né? E a outra é a sua pergunta sobre... Vocês não acharam essa história, né? Porque quando a gente, já adiantando alguma coisa de quem está trabalhando com 5 pontas, com o grupo 5 pontas, né, e esticando para o trabalho do conteúdo do Boca do Céu, quando a gente discutiu numa reunião essa história da garça, eu fiz até uma narração resumida na reunião dessa história e tal, aí a coisa que vem é esse mosaico de motivos, né, para quem já tem um repertório super extenso, né, e fica falando, pois esse mosaico de motivos, como que ele consegue encaixar e contribuir, e para quem já está acompanhado com um movimento do conto tradicional e consegue prever algumas coisinhas, esse mosaico inusitado dá a rasteira, né?
E aí, essa história ela traz muito isso, né? E aí você fica identificando, mas qual que é o motivo principal, um dos motivos principais? E que daí eu acho que para as contadoras de história que adoram a questão da participação do feminismo no conto tradicional lido contemporaneamente, é que o principal motivo dessa história, para mim, é o motivo de Eros e Psique, contado pelo Apuleio, e que ela inverte, né? Então, o Eros é a garça, né? Passa a ser e o Antônio que é a Psique. E isso é tão evidente, porque até uma coisa, por mais que ela transformou um monte de coisa, um dos motivos mais fortes é ela mantém idêntico ao que o Apuleio usa, que é o motivo da vela pingando no rosto quando a Psique chega com a vela e pinga, e aí o Eros, né, desaparece. E o desespero do final feliz que ele estava, né? Para quem fala assim, até que ponto ela vai subverter essa versão tão antiga do Eros e Psique? Porque aí a gente sofre com o desespero da Psique de ter perdido o Eros, e a mãe que tinha contribuído para nada dar certo se condói, né, a Afrodite, e a Psique vai habitar com os deuses lá no Olimpo. E aqui a gente tem esse Olimpo, que é esse final feliz, depois que o pai... então, tem essa ideia desses motivos e como que eles são concatenados. Se você falar assim, para mim, o principal motivo é esse, eu falo tudo bem. Não tem problema nenhum, você está falando da sua recepção. Né? E é perfeito. Mas, por exemplo, para mim não é. Quer dizer, não foi durante o processo. Por quê? Voltando agora, se conseguir ver algumas das perguntas, né? Quero falar rápido. O Tolkien, no ensaio dele sobre a fantasia, ele diz assim, existe uma gramática da arte narrativa. Então, da arte narrativa da fantasia. Então, ele diz, precisa haver uma lógica interna da fantasia. Ele fala, se você pensa, por exemplo, numa árvore azul, você pode pensar, você fecha os olhos, você vê uma árvore azul. Se você vai desenhar uma árvore azul, é só pegar a cor azul e desenhar. Ela aparece. Agora, criar uma narrativa em que uma árvore azul seja acreditável, isso é arte da fantasia. Eu nunca esqueci isso, porque é uma imagem muito forte do que é a ideia de que não é loucura. Né? Porque, às vezes, os educadores chegam para as crianças e falam, inventa uma história aí, da sua imaginação. Aí não tem nada a ver nada com nada, mas é da sua imaginação. Acontece que a gente está acostumado com essas narrativas que têm essa lógica interna. E que elas podem ter as maiores loucuras no que a gente pensa do dia a dia, digamos assim, né? Pode ter elefante que voa, pode ter tudo, mas existe uma lógica da narrativa que é comum àqueles contos que a gente mais conta, digamos assim, né? Os contos maravilhosos, os contos que vêm da Europa. Aí, quando chega nos indígenas, esquece, não tem nada disso. Mas a gente aceita, a gente fala, são contos indígenas, é uma outra lógica, uma outra visão de mundo, tudo bem. Mas os outros que a gente narra todo dia, eles têm essa lógica. Esse conto não tem, ela explodiu a lógica narrativa. Então, já começou aí a primeira. O que foi difícil? Eu estava doida para ver as pessoas escutando. Como que seria a recepção? E olha que loucura, gente. O poder da história é tão grande que, mesmo nessa maluquice, estava todo mundo na história. Isso, para mim, é um milagre, isso, para mim, é um mistério. Porque, de fato, eu tive que mexer em muitas coisas para ficar cabendo na minha boca. Tem coisas nesse conto que vocês não acreditam. Mas quem que era? Era o quê, afinal de contas? Era rio ou era mar? Rio e mar é tudo a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Hã? É tudo, não. E as coisas assim, a garça que é invisível, você não entende se ela é visível, como que ela é invisível. Não tem nenhuma explicação sobre isso. Né? Você fala, mas ela era invisível, mas de noite ela virava moça? Como que ela virava moça? Eu falei, vou esquecer tudo isso, porque senão vai ser uma chatice. Eu vou explicar o que é. Na história não explica nada. Mas eu tive que mexer no texto para ficar
audível e ter uma fluência de arte narrativa, que esse conto não tem. E eu fico imaginando as crianças maravilhadas escutando a Cecília, o poder dela de narradora. Porque essas crianças ficaram tão maravilhadas com essa experiência que eles quiseram fazer um livro em homenagem a ela. Agora, se você lê os contos, você fala, meu Deus, não tem pé nem cabeça. Tem todos os motivos dos contos tradicionais literalmente misturados. E mais, eu acho que isso tem a ver com uma época da arte narrativa no campo brasileiro em que realmente esses motivos foram se perdendo. E que essas narradoras... Eu conheci senhoras que falavam para mim, não tem ninguém para contar, ninguém mais quer escutar. Então, para elas, já misturavam tudo. Já. Um conto com o outro, a princesa que vinha não sei do que, já era uma bagunça, por causa da falta de hábito de contar. E deve ter 1000 motivos, não importa, mas, de qualquer forma, isso foi no começo do século XX, né? Então, isso já tinha passado por uma longa tradição de histórias se deteriorando, ou se misturando, ou virando outras coisas, né? Então, o primeiro desafio foi, nossa, como que essa história cabe na minha boca? Como que ela faz sentido para mim? Porque, desse jeito que a gente leu a primeira vez, eu li, né, para vocês, lembra? É assim uma coisa que você fala, tem que ler tudo de novo, porque não dá à primeira vista mesmo, né? Por causa disso que eu estou falando, do encadeamento, né, enquanto arte da fantasia. E, depois disso, eu fui descobrindo um caminho. Gente, e a voz? Eu não vou fazer caipira. Dona Judite só existe uma. Não vou trazer. É porque a Dona Judite é uma das pessoas que mora dentro de mim. Nessa caixa torácica que é a minha. Porque tem, mas assim, essa foi o maior desafio. Que voz que eu não vou fazer caipira? De jeito nenhum. Porque a Dona Judite eu não fiz, ela existe. A Dona Judite achou. Né? A Dona Judite é uma pessoa que apareceu porque, nossa, minha infância inteira eu vivi no interior do estado de São Paulo. Então, ela existe. Agora, e essa mineira? Como que eu chego nessa história? Que voz, como ela me vem? E aí descobri que não adiantava perguntar para a minha cabeça. Quando a Thalita cantou a primeira música, eu achei a voz. Então, eu não tenho explicação para isso, mas ela me trouxe a voz que eu precisava usar para essa história. Pode nem ser, ela apareceu assim, mas pode ser outra, mas encaixou para mim assim um jeito de contar por causa da música que ela cantou no começo. E o fato dela começar cantando eles dois, trazendo aquela ambiência tão linda, me pôs dentro da história e me trouxe a voz também. Porque eu fiquei pesquisando, lembra que a gente falava, ainda não é essa voz parece meio... É isso, parece meio caipira, mas não é caipira. Enfim, não é uma coisa, mas é uma busca. A gente se interroga, porque, senão, sai uma coisa estereotipada, né? Sai uma coisa muito, muito fácil e não pega as pessoas. E é isso que eu acho que o Gabriel falou, foi o amor pela história que foi se instalando na gente. Porque eu falava assim, não era? A gente foi se apaixonando pelo trabalho, por causa das músicas que apareceram, quando esse canto que entra na... Por isso, Josias, que você falou, para mim, o momento do carinho na cabeça do moço, ela me trouxe uma alma dessa história. Trouxe para mim, que eu incorporei na voz. Mas nunca fui buscar, que eu escrevi, não. Ela veio com essa música, sabe? E por isso que eu acho que, para mim, o que faz para mim o gosto é esse encontro que as músicas trazem, que a gente vê essas e que a história traz, além do Eros e Psique. Eu só penso na Cecília. Eu fico assim, mas como que era essa Cecília? Eu vejo as fotos dela, escuto a voz dela. Foi dando um amor pela Cecília e pelas histórias dela, que é daí que veio, sabe? Então, é maior. Eu posso entender, e é legal eu estudar os motivos, mas eu acho que um contato e um encontro é muito maior. Para mim, vou falar de novo, para mim, né, que é diferente. Para mim foi maravilhoso essas cantadas, porque e ainda mais. Não, eles é que trouxeram. E eu lembro que a gente falava assim, mas é encontro lusófono.
Como que nós vamos trazer luna llena? E daí, gente? Sabe, qual o problema? Né? Ficou tão lindo o que a luna llena trouxe para esse conto popular brasileiro do interior de Minas Gerais, que a gente acolheu, né, de um jeito belo. Né? E não tem explicação, só que parece que coube, né, para a gente. Assim. E o que eu gostei mais hoje é que a gente realmente fez um avanço dos nossos ensaios. Por quê? Por que vocês bateram palma? Que avançaram. Hã? Não, primeiro que a gente deve muito a vocês. Porque não existe contar história se não tiver as pessoas. E escutar de vez em quando como vocês estavam com a gente, isso cria uma coisa completamente diferente, né? Mas isso também. Mas achei que a gente azeitou aqui uma situação que ainda não tinha acontecido. Aconteceu aqui. Então, obrigado para vocês também. Quem que falou que queria falar ali? Regina, tem várias pessoas, mas o microfone está comigo, então vou... Aqui. Então eu vou falar. Socorro Lira, aqui. Regina. Antes, socorro, cadê? Antes, eu só quero falar uma coisa que senão eu vou esquecer. Teve uma coisa que contribuiu muito para essa história. Eu, essa noite, achava que eu não ia conseguir contar, que eu ia tossir no meio da história. Mas teve umas moças de Santa Cruz do Sul. Falei certo o nome? Falei certo, vovô? Que fizeram uma sopa para mim, mandaram levar para mim no hotel. Gente, essa sopa restaurou tudo. A sopa, o poder que ela teve de me falar. E também as meninas da produção que ficaram cuidando de mim hoje. Ai, é muito bom alguém que cuida da gente. Então, foi tudo isso que ajudou a história a sair também. Socorro. Boa tarde. Rapidinho, duas coisas. Uma, quando eu era criança, no sertão da Paraíba, o povo contava história e não pensava sobre contar história. Era muito incrível, porque a minha família, o povo do sítio, se juntava assim para contar história. Né? E aqui em São Paulo foi um dos lugares que eu pude rever isso, na sua casa, inclusive, como o povo se apinha para ouvir história. Né? Era exatamente assim que se contava no sertão da Paraíba quando eu era criança, então faz um tempinho já. A outra coisa é sobre a história, que é muito impressionante, e tem um ritmo que é cinematográfico. E eu fiquei pensando, é um filme fantástico, né? Como seria contar isso com a câmera, sabe? Porque o que você fala está tão bem encadeado, cada sequência, tudo, que são rubricas, né? Então, é pegar a história. Eu fiquei encantada, assim, porque é muito cinematográfico. E vai para um canto, vai para outro, a gente não larga um minuto. E tem um ritmo muito, muito bom. Não é? A música cantada é sempre uma questão numa trilha sonora. Porque eu vi como filme, né? Sei lá, eu fui vendo como filme. A música cantada é sempre uma questão, a música de cena, né? Mas eu acho que a música foi junto também. Eu achei tão impressionante, que seria tão incrível. Tem cineasta aqui. Eu sou uma apaixonada por cinema e interessada no assunto. Fiquei pensando como que é contar isso com a câmera, sabe? Porque contar assim é maravilhoso, né? E fiquei pensando, eu fiquei vendo, eu vi tudo. E como a gente vai, ninguém hesita. É demais, é impressionante. E, principalmente, essa coisa que não tem né, o que a gente já está acostumado na narração, né, na narrativa clássica, né? Aborda, aí desenvolve, depois tem o clímax e pá. Não, né? Vai. Então, é um estilo muito... Se fosse um filme, seria uma cineasta, você, sei lá, outra pessoa, uma cineasta que inauguraria um jeito próprio de contar a história, como tantos outros, né? Tantas outras. A Cecília... Eu só queria dizer do quanto eu fiquei feliz de que eu vi um filme. Quando eu tiver muito dinheiro, vamos fazer esse filme. Vamos fazer. Grata, maravilhoso, grata por tudo. Amei. Posso comentar uma coisa aqui, que falou de cinema? Vou desabafar aqui um trauma de infância. Eu me lembro quando eu era moleque, eu ia assistir Sessão da Tarde, e tinha uma coisa que, no meio da narrativa, tinha um filme cheio de acontecimentos, em português. E eu tinha um trauma, porque quando começava a entrar uns violinos naqueles filmes americanos, eu sabia, puta,
agora eles vão começar a cantar em inglês, não vou entender nada do que eles estão falando e vou perder o fio da história. A música nos musicais americanos, para mim, estava como um ruído incômodo. Né? É interessante, é uma coisa que, de repente, estava numa história interessante, contada em português, e aí entrava um... Caramba, eu tenho que esperar a música passar para continuar a história. Entendeu? Então, e aí eu fico pensando, né, nisso, né, que o Josias falou. Né? Eu acho que tem mesmo a gente tem que fazer um pacto. Né? Eu tenho um amigo, por exemplo, músico, não vou citar nomes, que ele não consegue jogar, por exemplo. Ele tem dificuldade de jogar. Brincadeira, ele é muito brincalhão, faz piada o tempo inteiro, mas jogo formalizado, assim, vamos jogar baralho, vamos jogar, sei lá, detetive, jogar qualquer jogo muito formalizado, ele fica irritado, ele começa a sabotar, começa a fazer piada e avacalha o jogo, ninguém quer jogar com ele. E aí eu fico pensando nesse pacto que a gente faz mesmo quando a gente entra numa fruição artística. A gente entra no jogo, você vai assistir um teatro. Você sabe que o cara não é, que aquele palco não é o palácio, que aquilo não é... Não sei, mas você faz um pacto como público, fala, eu vou acreditar que isso aqui, a partir de agora, é um palácio e que esse cara é o rei, e eu vou brincar de acreditar que é isso. Né? Então, assim, não é só o artista que te convence, né, que ele é o rei. Tem um lado dele, artista, né, incorporar o rei ali e, de certa forma, te contagiar. Mas tem um lado de você querer jogar também. Né? Então, assim, eu estou disposto a jogar essa brincadeira aí. Então, aí você... E aí você tem todas as memórias que você traz das suas fruições artísticas e que te permitiram entender aquela linguagem. Eu adoro sempre contar isso, que a gente fala em mnemônico, né? Mnemosine, eu sempre gosto de lembrar disso. A mnemosine, vocês sabem de quem a mnemosine é mãe? A mnemosine, a deusa da memória, é a mãe das musas. As musas são filhas da memória. Então é muito legal isso, porque se você sempre joga aquele jogo, entende as regras daquele jogo, isso está na sua memória afetiva de fruição daquele tipo de fazer estilizado que a cultura criou, né? Você pode jogar junto, senão você fica aquela história, você fica meio fora do círculo, né? Então, assim, se você só gosta desse jogo, esse é um tipo de jogo. Esse aqui é um outro tipo de jogo. Agora nós estamos jogando juntos um terceiro jogo, que não é nem esse jogo e nem esse jogo. Aí cabe a nós, com vocês, de que esse violino que vai entrar no meio do filme pode ser legal, ou vocês podem achar isso uma porcaria, entendeu? Assim, e está no direito, né? Que todo mundo está no direito de usufruir, de entrar no jogo ou não entrar. Meu amigo não gosta de entrar nos jogos, então a gente para de chamar ele para jogar esse jogo. Fala assim, vamos lá, quando tiver uma roda na fogueira, contar piada, e zoar, fazer piada com os outros, ele vai jogar muito bem esse jogo que ele gosta. Agora, esses jogos de tabuleiro, de coisa, ele não gosta, por que a gente vai chamar ele? Vou falar até pedi o microfone primeiro aqui para Kalinde, porque eu vou completar esse jogo que você fala, né? Eu trabalho muito com a literatura, com os livros, e em especial com os livros ilustrados, que são aqueles que contam a história através da palavra, da imagem e da estrutura do objeto, né? Da materialidade. Um não é melhor que o outro, e os três e tudo conta junto, né? Se tirar um, deixa de ser aquela história, passa a ser outra história. E quando eu tive essa oportunidade de assistir vocês, eu me senti lendo esse livro ilustrado. Não daria para tirar uma peça desse jogo, porque vocês estavam contando uma história juntos, né? E a cada ritmo, a cada entrada de cada um, era como um virar de página, era como um trecho da história que cada um estava trazendo. Então, foi muito bonito
Eu tenho grandes mestres aí que nos ajudam a estudar o livro ilustrado. O Odilon Moraes sempre fala que é uma virada de esquina, né, uma virada de página, é sempre uma surpresa. E eu fui me sentindo nessas surpresas da história. Como uma outra, né, colega colocou lá, não dava tempo da gente esmiuçar um detalhe, porque a gente já tinha virado a esquina e já estava numa outra cena. E que está tudo bem a gente passar por ela, porque a história não acabou aqui, a gente vai embora para casa com ela dentro da gente. Então, pode ser que eu precise voltar naquelas ruas que ela foi passando, na bota, no momento do voo, no momento que ele chega na casa. Então, quantas vezes eu vou revisitar o que vocês fizeram aqui, né, na minha memória, talvez não buscando uma explicação, e sim buscando mais conexão com cada cena que eu fui vivenciando enquanto vocês contavam. Então, lembrei muito do livro ilustrado, que é o meu objeto de estudo, minha proximidade profissional, e o quanto é isso, é o que a arte faz. E existem muitas formas, muitas linguagens, e para mim essa linguagem ficou incrível. Parabéns. Eu queria dizer que eu achei muito interessante como a música compôs para mim um espaço, porque não havia no texto uma descrição completa dos lugares. Quando começa a primeira trilha, me vem uma coisa latina, talvez. E depois, conforme foi, em algum momento eu achei que era uma coisa brasileira. E depois, em outro momento, eu pensei, não, essa é uma história europeia, eu tenho certeza. E aquilo foi se desdobrando de tal forma que a gente chegou no lugar das histórias, que é aquele que não há e é todo. E isso, para mim, foi lindíssimo. E eu acho que a música trouxe os lugares. E trouxe muito mais do que os lugares, mas me trouxe o que não estava na palavra e de composições. Assim, então, lindíssimo. Minha única pergunta é, acho que vocês devem concordar comigo, eu queria saber qual é a próxima sessão. Obrigada. Gente, boa tarde. Primeiro, parabenizar demais Regina, Gabriel e Thalita. E eu fui tocado de tal forma que eu não sei se eu vou conseguir falar aqui, mas, enfim, eu vou falar da minha percepção, das minhas sensações. Porque uma coisa que está me movendo aqui até agora é o desejo de chegar em casa e pegar esse livro e ouvir, porque eu tenho o livro, já ouvi já faz um tempo todas essas histórias. E tem uma coisa aí, né, que Regina destaca, que é muito forte, né, que esse mosaico, né, esse cruzamento de coisas, né, que faz a coisa ficar muito louca, assim, no sentido do nonsense, né, do cruzamento. E não só nessa história, mas tem também outras, por exemplo, que mesmo que elas mantêm, talvez, digamos assim, uma unidade maior, mas que também tem alguma coisa ali. Eu lembro que aí tem a história do João Giló, que é aquela história do menino que come passarinho, que volta à vida, e é João Giru, que também tem ali alguma coisa. E aí eu estou falando isso, do desejo de ouvir de novo, porque eu fiquei o tempo todo, Regina, na narração, o tempo todo me levou para esse lugar que essas histórias levam, com toda essa criação, né, que a gente vê aqui, isso que você falou, né, de mudar algumas palavras, trabalhar a história, não perdeu para mim, né, nessa recepção, isso que é tão forte nessa história. Então, isso me tocou muito. Eu em vários momentos, esqueci que eu estava aqui. Para mim, eu não estava mais aqui em São Paulo, eu estava lá no Vale do Jequitinhonha. E aí, mais uma coisa também que me tocou muito, a questão da linguagem, né? Assim, eu de Minas, né? Estou vindo de Minas Gerais, e a Regina para mim foi muito mineira. Ela falou assim: eu não quis, né? Tem essa coisa o risco que é você arriscar um dialeto e aí cair nessa coisa do estereotipado, né? Mas o ritmo que foi dado, o ai, né? Que apareceu ali volta e meia, isso que o pessoal falou da delicadeza. Então isso me levou total assim para o Vale do Jequitinhonha mesmo, assim. Então a sensação foi muito bacana, né, de ver o que tem nessa história com uma força tão grande sendo mantida depois de todo um trabalho, né, com a história. E tem isso que o Josias falou, né, da música, mas para mim, assim, acho que tem isso que o Gabriel falou, né, esse cuidado de não deixar que a música
de repente vá para um outro caminho, né? E aí se transforma em música ou canção e não mais em história, né? Eu achei que a coisa se encaixou muito, né? Isso que o pessoal falou aqui, né? É uma sutileza, né? Ali a melodia é quase cantando, né? Contando histórias juntos, né? Então me tocou muito. E eu toco com esse movimento. A primeira coisa que eu vou fazer sábado, quando eu chegar lá em casa, lá em Belo Horizonte, é pegar esse livro para eu ouvir de novo, porque eu tive exatamente né, isso que me toca nessa história, com a voz da Cecília, aqui com vocês. Eu achei isso bonito demais. Queria destacar isso, sabe? Perguntar, você não achou nada forçado na linguagem? Exatamente isso. Isso que você está falando agora? Não, de forma alguma. Sabe? Não tinha uma caricatura, por exemplo. Eu estou falando disso porque isso eu me preocupa muito, assim, porque, por exemplo, como eu cresci no Vale do Jequitinhonha, quando eu vou contar histórias, eu tomo muito cuidado eu já perdi um pouco do Vale, né? Estou lá em Belo Horizonte, então eu tomo muito cuidado para não deixar que vire caricatura algo que é tão meu, né? Não transformar eu próprio em caricatura. Então, isso para mim ficou longe aí com você, né? Com você. Ficou muito, sabe? A naturalidade, o modo como, né, a história está com você. Era a Regina contando, né, que está ali, que se deixou tomar com a história, né, mas, ao mesmo tempo, se deixou tomar com uma força tão grande que nos leva para esse lugar da história. Sabe? Então, isso, para mim, foi uma sensação. Assim, eu saí daqui assim, em vários momentos e fui embora, conectando com um monte de coisa. Então, muito bacana, demais mesmo. Puxa vida, gente, muito obrigada para todo mundo. Especialmente, eu estava pensando o tempo todo, não agora, né? Antes, o que o Josilei vai achar dessa paulista querendo fazer jeito de contar de outras pessoas, né? De outros lugares, né? E não sei, eu acho que foi o tempo todo pensando nisso, como eu falei, procurando essa voz. E eu não sei ainda falar disso, mas, de qualquer maneira, fico feliz de escutar o que você está dizendo. Tem uma pista para mim. A pista realmente dentro da gente, não tem outro lugar. É onde que a história conta para a gente aqui, ó, as coisas que, pelo menos foi assim que aconteceu comigo. Eu achava que eles estão testemunhas. Eu tentei empurrar outras histórias para a gente trazer aqui. Ou não foi? Foi. Ah, não, vamos fazer uma outra história assim aí. Vamos trazer outra história assim, Gabriel. Eu queria fugir dessa história, porque eu falei, eu não sou capaz de contar isso com autenticidade. Esse que foi um enorme desafio, né? Não sou capaz, gente. Não... Pronto. E lembrando toda hora a dona Judite, né? Que a dona Judite eu considero que tem autenticidade nela, né? E aí eu falei, não é a dona Judite, quem é? E eu acho que foi só essa pergunta que foi me levando para aprofundar, não sozinha, com eles, não escutando porque toda essa construção sonora eles que fizeram. Né? Assim, olha, que tal, agora a gente está em tal momento que tem essas características e a gente propõe, eles iam propondo. O primeiro ensaio foi uma maravilha. Thalita começou. Não, o que era que ela estava fazendo? Era Eu nunca mais lembrei aquilo. É sério. Todos os ensaios que você pediu para eu lembrar, eu não lembrava. Era lindo, porque aí o Gabriel entrou e foi formando uma coisa tão linda que eu falei, não vou contar não, gente, vou ficar aqui escutando, que tá uma beleza, né? Então, foi uma coisa de harmonização mesmo que foi acontecendo. Mas, com a palavra, é isso. Eu acho que é pesquisar isso, para mim, está sendo agora, pesquisar esse caminho. Porque não adianta eu dizer, tem que ser por aqui, eu tenho que achar uma voz não sei das quantas, ou não é, pelo menos para mim, não está sendo assim. Eu acho que é uma liberdade, que é bom. A gente tem que ter alguma vantagem a gente ficar velha. Sabe? A gente ficar livre para escutar coisas que, quando a gente é muito jovem, a gente não escuta. A gente quer escutar o que o público está falando. Será que está gostando? Será que não sei o quê? Será que eu estou bem? Não, de repente você fala, não quero saber, eu quero escutar outras coisas, né? Então é isso, assim. Eu agradeço demais tudo que vocês falaram. Eu, pelo menos, estou muito feliz, muito mesmo. Até que sarei. Engraçado que ela falando 2 segundos antes de começar a história, a voz dela era outra. Que começou a história, eu falei,
De quem é essa caixa torácica? É engraçado, né?